Olá! Que o mundo digital não tem volta, disso temos certeza. O que ainda gera dúvidas é quão frágil tem sido a nossa segurança no ambiente de conversas, compartilhamento de informações e de fotos, vazamento de fotos íntimas, invasão de privacidade, invasão de contas bancárias, até interceptação de conversas entre autoridades estão cada vez mais frequentes. Os riscos desses sistemas ainda são inúmeros. E por isso que hoje nós vamos discutir a segurança cibernética com o vereador Fernando Holliday, do DEM, com o professor de Direito Digital da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Marcelo Chiavassa, e também com a gente o professor do Departamento de Ciência da Computação e Tecnologia da PUC de São Paulo, Daniel Couto Gatti. Senhores, eu começo o programa fazendo a mesma pergunta para vocês três. Bom, tendo em vista aí a velocidade como as coisas acontecem na internet, que não é a mesma que acontece, que as leis acontecem, que os sistemas de segurança reagem, tendo isso em vista, a gente pode dizer que a gente está cada vez mais navegando à deriva quando o assunto é aí a web, o mundo digital? Posso? Quer começar? Então vai. Sim. A velocidade que hoje a gente tem acesso aos dados, às informações, aumentou significativamente, né? Eu lembro em 93 eu consegui um acesso da universidade de internet e eu conectava 300 bits por segundo. É muito lento, Sim. Não dava para fazer nada. Hoje, com a velocidade, você consegue acessar as coisas muito mais rapidamente e ter acesso de entrar e sair, às vezes sem quem tem a máquina perceber o que está acontecendo. Né? Um desses problemas que a gente investiga um pouco é a qualidade do software que a gente tem desenvolvido, do ponto de vista de que a gente não tem uma segurança ou uma arquitetura que o software preveja tão bem a segurança como a gente deseja. Né? Então, quando eu vou desenvolver um software, a questão de segurança ela é um pouco apartada. Olha, eu coloco uma senha, criptografa a senha e não passa disso. Ou, quando eu tenho sistemas, eu consigo fazer o banco de dados com dados criptografados, mas a partir do momento que alguém tem acesso a esses dados, ele se torna frágil. Você tem essa fragilidade ainda nos sistemas. Professor Marcelo, tanto a legislação, as leis, os sistemas de segurança estão muito atrás ainda da velocidade da internet? Acho que sim, Felipe, e acho que é inevitável, né? Acho que é dificílimo a gente imaginar que o direito vai conseguir acompanhar aquilo que a tecnologia hoje nos prepara. Aliás, o direito é até uma ciência social aplicada, a gente só consegue pensar em regulamentar qualquer coisa a partir do momento em que a gente tem problemas concretos. Então, o direito está sempre atrás dos problemas reais. Agora, diante dessas tecnologias que avançam cada vez mais rápido, eu brincava outro dia em sala de aula falando que os drones, que era uma novidade absoluta em 2012, 2013, que a gente conversava assim, nossa, um drone, via na rua, nossa, né, todo mundo parava, olhava. Sim. Hoje a gente já tem drone que carregam pessoas nos Emirados Árabes. A gente começa já a Amazon treinar os drones para entregas e assim por diante. Então, as novas tecnologias estão avançando muito rápido e é inevitável que o direito fique para trás. O que a gente precisa tentar é, de alguma maneira, encurtar esse caminho, como a gente está tentando ainda descobrir. Vereador, como que o senhor vê essa questão? Eu concordo com os dois, né? E eu iria até um pouco além. Acho que a política, de uma forma geral, está tendo de lidar com estes problemas, às vezes até de forma positiva, trazidos pelos avanços tecnológicos. Acho que a própria Câmara Municipal demonstrou isso algumas vezes, por exemplo, discutindo a regulamentação de aplicativos de transporte, né? Que foi um problema a ser discutido por todo o Brasil. E acho até mesmo que os políticos, de uma maneira geral, estão também utilizando cada vez mais esses instrumentos tecnológicos para se comunicar com o seu eleitor, para se comunicar com o cidadão. Não somente no período de campanha eleitoral, mas ao longo dos mandatos, seja no Poder Executivo, no Poder Legislativo. Acho que a gente tem visto muito isso. O eleitor aproveitando, e o cidadão de uma forma geral, aproveitando esses mecanismos tecnológicos para fiscalizar o que as autoridades estão fazendo, se estão cumprindo com as suas promessas, se estão fazendo aquilo para o qual foram eleitos. Agora, é possível a gente ter um ambiente seguro na internet ou isso é uma utopia? É possível sim ter um certo nível de segurança, porque a segurança não depende só da máquina e do software e do sistema.
também depende das pessoas. Então, quando a gente pensa em um sistema, a gente faz o projeto para que tenha o nível de segurança, tenha criptografia na conexão, nas comunicações. Um dos problemas que a gente ainda tem é que diversos protocolos que são como que a máquina se comunica entre uma e outra, ainda são protocolos que foram desenvolvidos na década de 70. Então, nós estamos ainda atualizando e começando a melhorar esses protocolos. Aí a gente pode chegar num ambiente seguro, garantir tranquilidade de segurança nessas máquinas. Quero aproveitar e pedir para o professor Daniel explicar para a gente um pouquinho a diferença entre segurança cibernética e segurança da informação. Há uma diferença ou é a mesma coisa? Não, há uma diferença. A segurança da informação, assim, você tem o seu celular, você tem as suas informações que estão no seu aparelho. A sua segurança está aqui no seu aparelho nesse momento, que você trava o seu celular. Uma das coisas que a gente sempre orienta é põe uma senha, não deixa o celular desbloqueado e sem senha. Sempre coloca uma senha, isso vai te dar uma segurança na sua informação que tem ali. Agora, a segurança cibernética às vezes envolve a segurança de um país inteiro, de uma empresa inteira. Então, que aparelhos que nós temos hoje conectados na rede, conectados no mundo, como que é a segurança desse? Que nem o professor falou, nós temos agora drones. Qual é a segurança de um drone que está voando perto da sua casa e você com o seu aparelho invade aquele drone e toma posse daquele drone? Você pega um carro autônomo, qual é a segurança que você tem de eu invadir esse carro autônomo? Então, isso a gente tem chamado de internet das coisas, onde a gente põe sensores e comunicação nos objetos. Isso vai em torno do que é a segurança cibernética também. Tem até um número em relação a isso. Na década de 80 a gente tinha aproximadamente 1.000 aparelhos conectados à internet. A estimativa já para 2020 é de 50 bilhões de dispositivos conectados à internet. Bom, voltando um pouquinho no tempo, lembrar do caso que aconteceu com a atriz Carolina Dickmann, né, que teve fotos íntimas vazadas, que depois, inclusive, veio a lei com o nome da atriz, a lei Carolina Dickmann, né? O quanto que a gente avançou de lá para cá em termos de legislação? Queria ouvir a opinião do professor, depois do vereador também. A gente avançou de maneira até considerável. O próprio episódio da Carolina Dickmann levou quase que imediatamente a promulgação, né, da Lei Carolina Dickmann, que na verdade é o atual artigo 154A do Código Penal. Então, aquele que invade dispositivo informático alheio com violação de senha e utiliza essa invasão para obter, para adulterar ou destruir as informações, tem ali uma sanção penal prevista em lei. Então, nesse aspecto a gente avançou. Faltava ainda punir quem compartilhava, porque a lei só previa que quem invadia tinha lá uma sanção. A lei não previu o que acontecia se eu, por exemplo, compartilhava com você, Felipe, e se você depois levava isso a público. Então, desde o final do ano passado, desde agosto ou setembro do ano passado, a gente tem no artigo 218C do Código Penal uma previsão dizendo que se o compartilhamento seu, você recebeu, não foi você que invadiu, mas se você compartilha, porque recebeu de alguém, conteúdo de natureza sexual, então, no seu caso, a gente tem ali um crime, um tipo penal previsto no 218C. Então, a gente vem avançando no aspecto de regulação penal em relação a isso. Muitos e muitos casos, principalmente desse negócio, né, de enviar nudes, que acabam lesando outras pessoas, sexual, mulheres, sim, normalmente, sem conteúdo sexual. Então, a gente avançou bastante, ainda falta... O Marco Civil ajudou, auxiliou alguma coisa nesse avanço? Não, o Marco Civil, a única coisa que ele fala em relação a isso é que os provedores de internet... Então, por exemplo, vamos pensar em mídias sociais, né? Facebook, Google, Instagram, esses provedores, se o conteúdo postado tiver natureza sexual, a vítima pode pleitear, sem precisar ir para o judiciário, a remoção imediata desse conteúdo. Eles têm de remover, segundo o STJ, em 24 horas, para que não sejam responsabilizados. Então, nisso sim. Agora, em termos legais mesmo de punição penal, a gente tem esses dois artigos, o 154A do Código Penal, que é a Lei Carolina Dickmann, e o 218C, que é de agosto do ano passado, que vem tratar dos casos de compartilhamento de imagens ou vídeos de natureza sexual.
Essas grandes redes sociais, provedoras de todos esses conteúdos, elas podem ser punidas também por casos de divulgações? Essa é uma discussão bem interessante. O STJ tem pacificado o entendimento de que sim, inclusive a esteio do que está previsto no Marco Civil da Internet. E aí a gente precisa fazer só duas distinções. Se for conteúdo sexual, a vítima não precisa ir para a justiça. Ela faz um pedido administrativo para as próprias redes sociais, e as redes sociais são obrigadas a remover em 24 horas. Se não removerem, aí sim elas podem ser penalizadas judicialmente. Se não tiver conteúdo sexual, a discussão é um pouco mais complexa, porque aí a gente começa a entrar num campo de entender se essas redes têm o poder de controlar aquilo que é postado ou não. Porque em alguns casos isso pode ocasionar censura. Então fica sempre naquela problemática, né, que envolve tradicionalmente o próprio jornalismo. Então o mais aconselhado nesse caso é que se busque o judiciário, inclusive porque a previsão administrativa de remoção do conteúdo, ao menos a obrigação de remoção, é apenas de conteúdo sexual. Para outros conteúdos você pode pleitear, aí a mídia social vai dizer se vai remover ou não, e a partir disso a pessoa tem o direito de ir para a justiça buscar reparação. A justiça tem dado. Tá? Óbvio, quando entende preenchidos os requisitos, a justiça tem acolhido e determinado que esses provedores removam o conteúdo. A partir do momento que a justiça determina que eles removam o conteúdo, eles têm as mesmas 24 horas para que não sejam penalizados civilmente por conta disso. Queria ouvir então do vereador um pouquinho como que o senhor vê essa questão do avanço da lei que trata desse tipo de assunto. A gente tem alguma lei municipal, inclusive, vereador, ou não? São leis apenas federais? Por enquanto, até onde eu saiba, a lei municipal nós não temos nesse aspecto, né? Mas eu concordo com o professor que a gente evoluiu muito quanto ao vazamento de imagens, né, envolvendo aí questões sexuais. Mas o nosso sistema judiciário ele ainda é muito lento para lidar com outros tipos de prejuízos que possam vir das redes sociais, né, e que podem causar realmente um prejuízo para a vida privada ou para a vida financeira das pessoas por conta de difamações e calúnias, né? Porque a velocidade com que a internet pode destruir ou assassinar a reputação, esse é um termo recentemente muito utilizado, né, o assassinato de reputações, é muito veloz. A capacidade destrutiva também é muito grande quando querem se utilizar para isso com objetivos maldosos. E acho que o nosso sistema judiciário ainda não se adaptou, e não sei se vai se adaptar, a essa velocidade degradativa da internet. Então acho que a gente precisa evoluir nesses quesitos e, claro, o Estado brasileiro, de uma forma geral, precisa também se modernizar. Nós temos ainda muitas repartições públicas que simplesmente não adentraram nesse mundo e muitas vezes acabam ficando reféns de hackers por conta dessa dificuldade de adentrar nesse mundo moderno da internet. Bom, a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. Até já.